Olá, tudo bem com você? Meu nome é Carlos Kujert, eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Nós estamos aqui hoje gravando o primeiro vídeo, estamos começando um novo projeto, onde a gente vai falar, em todos esses vídeos, do tratamento para o álcool e para a droga sem a internação, né? A gente sabe que nas abordagens que tem para tratamento da dependência química, do álcool, as abordagens trabalham, as principais, com a demanda da internação. Quer dizer, o sujeito fica internado numa clínica, numa comunidade terapêutica, por um período aí de 6 a 9 meses. Né? Tem clínica até de 1 ano de tratamento. Né? Então, o que a gente está pretendendo é lançar esse tratamento, né? A gente montou um tratamento estruturado, ele leva de 6 a 9 meses, o tratamento tem começo, meio e fim, e a gente vai falar disso hoje. Como que eu recebi essa demanda? Né? Então, todos sabem, eu já trabalho com a dependência química já há bastante tempo, e eu ouço dos dependentes que eles querem parar de usar droga, parar de usar o álcool, mas eles não querem a internação, por conta desse período que tem que ficar lá, confinado, durante de 6 meses a 1 ano, longe da família, e geralmente esse tratamento com internação, eles têm uma visita lá por mês, né? Algumas clínicas trabalham com a visita de 15 em 15 dias. E a maioria não quer deixar de trabalhar, alguns trabalham, outros têm estudo, então eles não querem deixar o trabalho, os estudos, os relacionamentos parados lá por esse tempo que eles ficam na internação. E aí, durante essa série de lives, a gente vai falar desse assunto, né, das vantagens, das desvantagens, dos resultados. E aí, ouvindo essa queixa, que eles querem parar de usar droga, mas eles não querem ficar internados, eu comecei a fazer um trabalho. Eu comecei com um projeto Famílias em Ação, já tem 4 anos, e daí a gente foi aprimorando esse treinamento, né, esse tratamento, sem internação. Então, já tem um bom resultado, né? No primeiro ano, a gente chegou a um resultado excelente de 40%, e depois a gente foi crescendo, foi melhorando, né? Esse tratamento, e a gente tem uns resultados aí muito bons que logo, logo você vai ficar sabendo. Então, a grande dificuldade é o fato da pessoa ficar lá esse período de 6 a 9 meses, 1 ano, longe da família, longe do trabalho, dos relacionamentos, do estudo. Por isso que eles têm dificuldade de permanecer e de aceitarem o tratamento. Né? Então, a gente vai ter aí, nesse cenário, eu digo que a gente tem 3 cenários. Então, tem aquele sujeito que ele quer parar de usar droga, mas ele não consegue. Né? Ele tem o desejo de parar, de beber, de usar droga, mas ele não consegue. Então, esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário, a gente vai ter aquele sujeito que ele até consegue parar de usar droga por um tempo, 2, 3 meses, e depois ele retoma o uso. Ele não consegue se manter sem usar. E o terceiro cenário é aquela pessoa que ela já parou de usar droga, muitos deles há mais de 1 ano, mas ele não consegue se manter no emprego, não consegue se manter num curso, não consegue manter um relacionamento, a vida dele fica meio travada. Então, a gente recebe, né, nesses 4 anos que a gente foi aprimorando aí o tratamento sem internação, a gente recebeu esses 3 cenários. Aquele que ainda está usando,
mas tem o desejo de parar de usar, que é o primeiro cenário. No segundo cenário, aquele que consegue ficar um tempo e volta ao uso. E no terceiro cenário, aquele que parou de usar, mas a vida não seguiu o seu fluxo, o seu rumo. E aí, o próprio dependente, a família, vem buscar a minha ajuda, o meu auxílio, né? Então, eu ajudo pessoas que querem parar de usar o álcool e a droga sem internação. E a gente tem um tratamento que leva aí de 6 a 9 meses, né? Alguns conseguem com 6 meses, mas a maioria 9 meses de tratamento, e após esse período, a pessoa consegue parar de usar droga sem a internação. E nesse tratamento, a família também vai fazer parte desse projeto, né? Porque a gente identifica que a família também, ela apresenta 3 cenários, né? Então, nós temos o primeiro cenário, que é geralmente na primeira internação, esse primeiro cenário, que a família está toda junto, toda unida, todos empolgados, fizeram lá o seu planejamento, conseguiram internar essa pessoa que está, a princípio, ela não está querendo parar de usar. E aí, se optou pela internação. Então, o primeiro cenário, a família está toda unida. Nos dias da visita, vai todo mundo junto, vai lá um carro, 2 carros, tem uns que vão até de van fazer a visita. Então, esse seria o primeiro cenário. No segundo cenário, ele já tentou fazer o tratamento, mas acabou voltando ao uso. Aí já não é toda a família que está unida. Geralmente vai ficar só a mãe ali, que vai lá fazer a visita, vai junto. Então, esse seria o segundo cenário da família. E o terceiro cenário é aquele que a família já não está mais nem aí, né? Já perdeu a esperança, já percebeu que não valeu a pena o esforço. Então, a gente tem os 3 cenários do dependente e os 3 cenários da família. E aí, quando a gente entendeu isso, nesses 4 anos que a gente estava aprimorando o tratamento sem internação, a gente percebeu que às vezes o dependente está num cenário e a família está em outro cenário. E aí a gente tem que ter uma estratégia diferente para cada sujeito que chega. E quando a gente começou a olhar para tudo isso, com a experiência que eu já tenho no tratamento, com a internação, eu percebi que no tratamento com a internação a gente não se preocupa com esses cenários, né? O dependente está lá, a família vai uma vez por mês, alguns grupos nem trabalham, né? Algumas clínicas nem trabalham a família, acabam terceirizando para os grupos de apoio, para o grupo de Amor Exigente, para o grupo de Al-Anon, e isso tudo vai implicar no resultado, né? Então, quando a gente vai medir o resultado do tratamento com a internação e sem internação, a gente vai ver uma grande discrepância por conta desse olhar, que é falho, né? A maioria das comunidades, onde o tratamento é dentro da clínica, num período aí de 9 meses, eles não têm uma estrutura capaz de olhar para esse cenário da família. E por conta de estar também num processo de internação, fica difícil de olhar para o cenário do dependente. Algumas pessoas, eles vão para a internação depois de uma recaída. Às vezes eles estão há 1 ano, 2 anos sem o uso, aí acontece uma recaída, vai internar de novo. E o próprio programa dos 12 Passos fala disso, né? Ele fala que se você fizer as coisas do mesmo jeito, você vai ter uma tendência de ter os mesmos resultados, né? Então, o que a gente está oferecendo é algo diferente. Então, muitas pessoas já foram internados várias vezes, né? O meu paciente, o paciente que eu atendi até agora, que teve mais internações,
ele teve 48 internações, então pensa bem, né, o trabalho, né, e o custo também, a gente sabe que um tratamento não é barato, e ele acaba envolvendo toda a família, né, você tem que pagar lá uma parcela por mês, tem que visitar, e tem todas aquelas questões que todos nós sabemos, né. Então, esse projeto de saúde mental extrema, esse tratamento estruturado, num período de 9 meses, são para essas pessoas que já tiveram essa experiência de ficar internado numa clínica e eles não conseguiram obter o resultado, né? Porque o resultado que a clínica apresenta, ele me incomoda até hoje, porque para nós que trabalhamos com a saúde mental, foi uma coisa que sempre me incomodou, foi o resultado. Né? Quando eu comecei o trabalho com a dependência química, nesse processo de internação, o resultado que a gente tinha era de 10%. Quer dizer, de cada 10 sujeitos que estavam internado, só um ia conseguir. Né? Hoje, a gente consegue atingir um resultado de 20%. Quer dizer, de cada 10, 2 vão conseguir, né? Então, o resultado, ele é cruel para nós que somos profissionais, né? Então, a gente se dedica, a gente se esforça, a gente usa todos os métodos que a gente tem. Lá, ele apresenta uma grande melhora quando está internado, nesse lugar onde a droga não é exposta, mas assim que ele sai da clínica, ele volta ao uso. Né? Então, desses 10, 8 vão voltar ao uso. E desses 8 que vão voltar ao uso, numa estatística, eles vão voltar, a maioria desses 8, digamos 5 desses 8 que vão voltar a usar, eles vão voltar a usar nos primeiros 3 meses após o tratamento. Por quê que volta a usar? Porque falta habilidade de lidar, né, com a situação aqui fora, onde o problema está aí, está posto. Né? A sociedade não vai tirar a droga para aquele familiar que saiu lá da clínica não usar. É ele que tem que se adaptar a isso. Né? Então, o que a gente aconselha, o que é sugerido pela programação, que é mais usada, eu vou falar numa live sobre isso, né? É evitar esses lugares, essas pessoas que faziam com que ele voltasse a usar. Né? Mas isso é muito difícil. E os outros 3 que sobraram, então os primeiros 5 vão recair nos primeiros 3 meses. Isso é uma estatística que a gente tem. Os outros 3 vão recair nos próximos 3 meses. Quer dizer, então a pessoa fica lá, num tratamento, durante 6 meses, durante 9 meses, e 6 meses depois, às vezes a família já está colocando ele novamente numa internação. Isso eu vivo quase que semanalmente, né? Às vezes eu trabalho numa clínica, já faz 5 anos, e tem pacientes que já passaram, a cada ano eles estão lá, estão retornando, cada ano estão lá, cada ano. E daí a gente questiona, pergunta, né, o que aconteceu? E aí foi numa festa, foi no aniversário, foi porque perdeu emprego, quer dizer, tem N motivos que levam o sujeito a retomar o uso. E ele retomando o uso, a família volta a internar ele novamente. Né? Então, são para essas pessoas que viveram essa experiência que nós estamos aqui colocando esse tratamento que já foi testado, já temos um bom resultado, e aí a gente vai começar a falar disso aí nesse mês, nesse ano. Então, eu vou começar a fazer aí 3, 4, 5 lives por semana falando desse assunto. Agora eu quero focar o meu trabalho para essas pessoas que já tiveram uma experiência de internação
e nós vamos descobrir junto qual que é o motivo que faz com que ela não consiga parar de usar droga sem estar internada. Né? Então, tem pessoas que funcionam muito bem lá dentro da clínica, e aqui fora ele não consegue. Alguns não conseguem lidar com dinheiro, alguns não conseguem lidar com a frustração, e daí a gente vai trabalhar essas questões aí juntos. Né? Então, é um tratamento diferente de todos aqueles, de repente, que você já viu, já viveu, e a gente está começando a oferecer esse tratamento agora no início do ano. Eu já vou abrir a minha agenda e já vou começar a atender essas pessoas que têm essa dificuldade, que elas querem parar de usar o álcool e a droga, mas elas não querem internação. O importante para mim é que essa pessoa tenha o desejo. E daí, juntos, nós vamos criar a melhor estratégia, num tratamento estruturado, com começo, meio e fim. No final do tratamento, ela vai estar sem usar droga. Isso é a minha promessa, é isso que eu prometo para você. No final dos 9 meses, você vai estar sem usar droga. Juntos a gente vai conseguir. Por que que eu faço essa afirmação? Porque se a gente for fazer uma análise dessa abordagem, de tratamento com a internação, essa abordagem ela foca o sujeito nesse período que ele está lá. No pós-tratamento, não tem ninguém para acompanhar esse sujeito. E ele vai ter dificuldades. Né? Todo bom tratamento vai preparar ele para as dificuldades que ele vai ter que enfrentar lá fora. Ele vai ter que ir num churrasco, numa festa, numa balada, onde a droga vai estar presente. Né? Pode não ter lá num churrasco a cocaína, mas o álcool vai estar lá. E alguém que está lá no churrasco pode ter a cocaína também. Infelizmente, é assim que funciona. Então, a gente vai trabalhar a dificuldade que o sujeito tem. Alguns não entenderam que o álcool é uma droga, por exemplo. Eles têm lá uma reserva que pode tomar uma cerveja, que pode tomar uma caipira, que pode tomar um uísque com energético, que não tem problema, porque o problema dele é a maconha, a cocaína. E aí ele vai ter que se colocar à prova, ele vai ter que pagar para ver. Né? E a maioria cai nesse buraco. Cai nessa armadilha, porque o sujeito usa o álcool, ele entra num estado alterado de consciência, perde o senso crítico, e a partir do momento que ele está no estado alterado, ele vai buscar a droga de preferência dele. Ele perde a crítica e acha que não vai dar nada, e vai lá e acaba usando, né, a droga de preferência. Então a gente conhece, né, por conta do tempo que a gente faz esse trabalho, essa é a minha especialidade. Então, a gente conhece os cenários que vão ser apresentados dentro desse tratamento. E a gente tem uma saída, uma expectativa para dentro de cada cenário. E quando a gente consegue aplicar isso, nós, como profissional da saúde mental extrema, o sujeito que está buscando a nossa ajuda e a família, quando a gente une os três juntos no mesmo objetivo, a gente consegue alcançar um resultado bastante favorável num curto espaço de tempo. Né? A gente vai identificar, vai mapear isso, vamos fazer lá um gráfico, né? Quando que ele usou, a quantidade que ele usou, o que aconteceu antes de usar, depois de usar, e assim nós vamos mapeando a sua trajetória. Né? E daqui a pouco a gente vai perceber que o uso vai ficar para trás, e aí a gente vai trabalhar as questões que levam o sujeito ao uso. Porque o que leva, a vontade que dá, aquele desejo que ele sente, geralmente não é porque aconteceu externamente. Geralmente é por algo interno. Né? Não existe a vontade de usar, o desejo de usar,
sem uma mudança fisiológica desse sujeito. E aí ele vai começar a se perceber quando está iniciando, quando está começando essa mudança fisiológica. Então, o autoconhecimento vai ser o centro desse tratamento. E nós vamos trabalhar a dificuldade que for apresentada lá no dia a dia. Né? Eu até fiz um texto que fala bastante sobre isso, e lá eu uso uma analogia da guerra. Né? Nós vamos treinar o soldado na guerra, na dificuldade, né? O que é diferente do tratamento com internação. Então, lá no tratamento com internação, a droga não vai fazer parte do tratamento, ela não vai estar lá exposta. E aqui, com o tratamento sem internação, ele vai sair do consultório e vai entrar em contato com a droga, ele vai ter que criar habilidade. Então, nós vamos treinar esse soldado na guerra. Uma outra analogia que eu fiz foi do marinheiro. Né? Mar calmo costuma não fazer bons marinheiros. O bom marinheiro, ele é feito na tempestade. Né? Então, dentro da comunidade terapêutica, o mar vai estar calmo. Né? A gente tem controle lá do ambiente, de quem entra, de quem sai da comunidade. E lá ele está num lugar com regra, norma e disciplina. Então é fácil ficar lá esse tempo todo sem usar droga. O difícil vai ser aqui fora. Mas o que é sugerido nos tratamentos que usam os 12 passos? É sugerido que esse sujeito, sabendo que ele vai ter dificuldades após o tratamento, que ele frequente os grupos, que ele frequente uma espiritualidade, que ele tenha um trabalho, que ele tenha um padrinho. Mas a maioria das pessoas que passam por essa experiência de internação, eles têm dificuldade, têm uma resistência a frequentar os grupos de auto e mútua ajuda. Alguns não se identificam com o grupo, alguns não se identificam com aquele discurso que é colocado lá no grupo. E aí, como que faz? Daí, volta a usar. Aí, ele vai procurar o padrinho, a família, depois que usou. A diferença desse tratamento sem internação é que você vai ter esse terapeuta especializado que você está fazendo o tratamento lá, ele vai estar junto com você. Você vai ter acesso a ele. 24 horas. Você vai poder ligar para ele e é ele que vai falar com você. Lá dentro da clínica, você não vai ter esse recurso. Você terminou o tratamento, você não tem mais acesso à clínica, algumas. Se tiver acesso, vai ter o acesso a um grupo que terminou o tratamento, que vai fazer parte de um grupo. E, às vezes, esse sujeito não se identifica lá. Então, você vai ter aquela pessoa que está te acompanhando no seu tratamento, semanalmente, você vai ter acesso a ela pelo telefone, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E aí ele vai estar lá para apoiar você dentro da sua dificuldade, porque não tem uma pessoa melhor para apoiar você do que aquela que está te acompanhando nesse processo que você está vivendo. Ele já conhece a sua dificuldade. Você não vai precisar ir lá de novo e contar toda a sua história para ele. Ele já sabe. Você vai dizer, discuti lá com o meu chefe por conta daquele problema que eu te falei e estou aqui com a minha cabeça cheia e não estou sabendo o que fazer. Discuti com a minha sogra, discuti com a minha mulher. Você não precisa contar a história toda. E aí, juntos, nós vamos arrumar uma saída, uma solução. E para aquilo que não tem solução, solucionado está. Né? Agora a gente vai viver junto a dificuldade que esse sujeito que está em tratamento está vivendo no dia a dia.
na tempestade que ele está vivendo ou na batalha que ele vai ter que vencer, né? E sozinho fica muito mais difícil. Então, existe essa abordagem do tratamento com a internação, que, na verdade, ela deveria ser a última a ser utilizada, né? Mas nós temos aí estudos, eu leio muito sobre isso. Nos Estados Unidos, hoje, eles estão trabalhando com uma ideia que eles chamam de intervenção breve, né? Então, tem todo um grupo aí que está trabalhando para diminuir esse processo de internação, né? Quando eu fiz o meu tratamento, há mais de 20 anos, o tratamento ele era de 1 ano, aqui no Brasil, 12 meses. Ainda tem muitas clínicas que trabalham com 12 meses. Depois ele passou a ser de 9 meses. Né? Até dito que 9 meses é o tempo de uma gestação. Né? Quando eu fiz o meu tratamento, eu fiz um tratamento de 9 meses. E hoje a gente tem tratamento até de 6 meses. Porque eu vou fazer uma live que eu vou falar só sobre isso, né? Então, o tratamento na comunidade terapêutica, na clínica, o tratamento ele não se dá no processo de internação. Internação não é tratamento. O tratamento ele pode ou não acontecer nesse processo de internação. E como eu havia falado, ele acontece para 20%. Para os outros 80% ele não acontece. Às vezes ele vai para a pessoa, para acontecer o tratamento, a pessoa precisa fazer 3, 4, 5, 10. No caso desse meu paciente de 48, não aconteceu em 48 vezes. Por que não aconteceu? Então, a dependência química, o alcoolismo, é uma doença extremamente complexa, porque é uma doença biopsicossocial e espiritual. E além de ser biopsicossocial e espiritual, ela é uma doença multifatorial, quer dizer, não é um fator só que leva o sujeito a adquirir essa doença. Na maioria dos casos, são múltiplos os fatores. Tem aí fator biológico, fator familiar, fator social das relações, do grupo que essa pessoa. Tem os fatores de alguma comorbidade, às vezes, maltratada, às vezes nem foi tratada, não tem nem diagnóstico, né? Então, essa pessoa que não consegue parar de usar droga, foi para essas pessoas que nós criamos esse tratamento. Por isso, o nome do tratamento saúde mental extrema, né? Porque esse tratamento é para casos extremos. Então, se a pessoa não tem dificuldade de parar, ela não precisa nem de internação. Ela não passa por esse processo de internação. Se a pessoa começou a beber, começou a fumar maconha, não tem por que internar. Mas tem muitos pais que querem internar. E por que essa abordagem da internação é a mais buscada? Porque ela é a mais fácil. Porque ela resolve o problema, muitas vezes, da família, que não aguenta mais, que quer um descanso, ou até para não piorar a situação, que já é ruim. Então, muitas pessoas que estão internadas, que buscam internação, algumas delas não buscam internação para parar de usar droga. E não são poucas. Algumas delas buscam internação porque para não ser presa pela polícia, para dar um tempo, porque tem medo de traficante, porque está devendo, porque fez alguma coisa lá na quebrada.
algumas estão lá para não perder o emprego, outras estão para não perder o relacionamento, o casamento, a namorada, a noiva. Então, são vários os motivos que levam o sujeito a buscar uma internação. E, às vezes, as famílias não sabem disso, e é sobre isso que eu vou começar a falar nas lives aqui, a partir de agora. Porque se a família vem buscar a ajuda de um profissional que tem esse recurso, que tem essa expertise, ela vai ganhar, além de dinheiro, que vai ter menos prejuízo, ela vai ganhar tempo. Porque, às vezes, falta uma estratégia para ajudar esse sujeito, que, no primeiro momento, ele não quer ajuda, ele não quer internação. E para aquele sujeito que não quer internação, qual que é a saída? Qual que é a abordagem mais usada? A internação involuntária. Aí contrata uma equipe que vai lá e faz o resgate. Mesmo sem a pessoa querer. Dá certo? Dá. Em alguns casos dá. Em outros, o resultado tá aí. Eu vou fazer essas lives, esses vídeos, para essas pessoas, para essa audiência, para essas pessoas que já tentaram através da internação e não tiveram resultado. Eu não sou contra a internação. Eu só acho que o resultado não é aquele que eu espero, pelo trabalho que eu faço. Eu gostaria que ele fosse diferente. E aonde que eu tenho um resultado mais favorável? É aqui fora. Só que aonde que as pessoas me conhecem? Lá dentro da clínica. Se elas tivessem... Então, se elas me conhecem lá dentro da clínica ou dentro do grupo, é a mesma coisa. Eu trabalho no Amor Exigente há 23 anos. 90% das pessoas que me conhecem desse trabalho que eu faço dentro do grupo do Amor Exigente. Agora, mais de 80% dessas pessoas que me conheceram dentro do grupo, elas me conheceram dentro do grupo depois que o filho dela estava internado já. Quer dizer, é a comunidade terapêutica, é a clínica que indica essa família para ir no grupo. E o processo tinha que ser o contrário. Primeiro, você ir no grupo, saber como que faz, aonde que faz, quem não faz, quem faz direito, quem não faz direito, para depois tomar a decisão de internar. Só que se faz o contrário. Primeiro você vai lá e interna. E como que interna? Qual o critério que as famílias têm para internar o filho? O critério é o seguinte: o filho está lá, está indo, está piorando o estado, daí a família começa a dizer, vou te internar. Se você não parar com essa frescura, eu vou internar você. Daí o que ela faz? Ela vai lá no Google e contrata lá uma internação. Geralmente, aqueles que aparecem lá no Google são captador, que a gente chama. É uma pessoa que nem tem clínica, ela só tem um site, ela paga lá para aparecer entre um dos primeiros, e ela vai direcionar para outras clínicas mais perto de você. Ou o critério é pelo preço, que é de 1 salário mínimo até 15 salário mínimo, que também vou falar em outras lives sobre isso. E aí a pessoa se encaixando, ela nem conhece a pessoa, ele contrata uma equipe de resgate, vai lá e leva a pessoa para tratamento. E só depois que a pessoa está lá, é que a família vai lá. Para ver, para conhecer, para saber da estrutura, dos profissionais, do tratamento e tudo isso. E esse processo todo deveria ser feito
antes de internar. Mas a gente ali no calor da crise, da dificuldade, a gente comete essas insanidades, né? Por falta de conhecimento, não é que a família quer. E tem muitas famílias que eu conheço, isso também acontece semanalmente, de chegar um paciente de uma outra clínica, que a família foi lá a primeira vez, não gostou, teve reclamações e tal. Porque depende muito também do resultado, o quadro dos profissionais que trabalham nessa clínica, eu também vou falar disso. E eu tenho recursos para falar disso, por quê? Porque faz mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Eu conheço muita coisa sobre isso. E é por isso que eu tenho a convicção de que eu posso ajudar você que está me ouvindo aqui. De repente você está me ouvindo pela primeira vez. Mas a maioria das pessoas que já me conhecem, que já me ouviram, também não me viram falar desse processo de tratamento sem internação. Eu estou falando disso há pouco tempo, há 4 anos. Mas não para muitas pessoas, porque eu queria testar, eu queria melhorar esse processo de tratamento, e agora ele está alinhado. Agora eu já posso oferecer esse tratamento. Eu já coloquei ele em prática, já testei, já trabalhei as dificuldades. Agora eu posso fazer essa promessa para você, que você tem uma opção de parar de usar o álcool e a droga com um tratamento sem internação por um período de 9 meses, com começo, meio e fim. Você passando no consultório ou fazendo atendimento online 1 vez por semana. No final dos 9 meses, nós vamos ter o diagnóstico. Eu estou aqui me colocando à disposição para ajudar você. E eu prometo entregar os meus 50%. 100% dos meus 50%. Aí agora só precisa você entregar 100% dos seus 50%. Se você tem esse desejo, tem essa vontade e não quer passar por um processo de internação, é só você entrar em contato nesse canal. A gente vai deixar aí o endereço. Eu agora vou fazer as lives falando desse processo do tratamento sem internação aqui nesse endereço da saúde mental extrema. Então, saúde mental extrema é um tratamento para casos extremos, dentro desses 3 cenários, seja ele do dependente ou da família. Como que a gente conseguiu identificar esses 3 cenários? Toda e qualquer pessoa que vem buscar ajuda, ele está dentro de um desses 3 cenários. Foram anos e anos de experiência lá no dia a dia. E agora a gente tem uma condição que não tínhamos há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, há 10 anos atrás. Quando eu fui buscar ajuda, que eu fui buscar meu tratamento, não foi me oferecido essa condição, essa oportunidade. A abordagem que tinha era internação. Inclusive, a primeira internação que a minha família tentou fazer foi num hospital psiquiátrico que tinha na minha cidade. Para minha sorte, para a sorte da minha família, eles me levaram até lá e não tinha vaga. E aí eu fui para uma das melhores comunidades que eu conheço, que é a comunidade do Senhor Jesus, de Caxias do Sul, lá na Pátina. Lá eu fiz o meu tratamento.
eu tive a sorte de fazer um tratamento só, num lugar onde tinha uma equipe altamente capacitada, especializada, e só por hoje está dando certo. Mas para a maioria não deu, mesmo lá. Mesmo lá não deu. Mesmo lá a gente trabalhava com essa mesma estatística na época. E foi passado para mim lá. Inclusive numa dinâmica. Foi colocado 10 pessoas, eu era uma dessas 10. E o nosso mestre, o nosso mentor falou, ó, desses 10 aí, tem 1 ou 2 que vão ficar bem. Os outros 8 ou 9 vão voltar a usar. E voltar a usar é voltar a sofrer. E aí eu fiz um voto lá que eu não queria mais. E tá dando certo. Então eu tenho essa experiência por ter passado por lá, né? Por ter vivido isso. Eu sei como é difícil. Eu fui criado numa família de alcoólatra. Não tinha muita condição. Mas hoje eu tenho o recurso por ter vivido tudo isso, por ter passado por essas dificuldades, por ter estudado, por ter buscado uma formação. Eu tenho condições de ajudar você. E eu sei que não é fácil, mas a gente tem que começar. Você tem que começar a fazer. Você tem que começar a querer. E você pode começar agora. A agenda está aberta. Você pode começar em janeiro. Dia 4 de janeiro começa o ano. E você pode começar o ano da grande mudança na sua vida. Se você quer aquilo que você nunca teve, então eu te convido a fazer aquilo que você nunca fez. Mas começa com uma escolha, com uma tomada de atitude. Que pode ser hoje. Todo ano eu falo disso. Você não tem noção de quantas pessoas vão voltar ao uso por conta dessas festas, dessa virada de ano, de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, todo ano. Todo ano eu sou convidado para ir na rádio, para ir na televisão, para ir nos grupos, para ir na igreja, para fazer esse trabalho de prevenção. Esse ano até foi um ano atípico, né? Eu não fui em nenhuma rádio falar. Mas todo ano eu vou. Se você digitar o meu nome aí no Google, você vai ver um monte de trabalho que eu faço e não comecei a trabalhar ontem, a semana passada. Então, todas as lives que nós vamos fazer vai ser nesse canal de comunicação, aqui no Facebook, pela Saúde Mental Extrema. Então, se inscreve lá no canal, que aí eu vou começar a fazer aí... Eu ainda não vou prometer a fazer diariamente, mas no mínimo 3 por semana eu vou fazer. E essa aqui vai ficar lá gravada. Agora eu vou começar a divulgar para as pessoas que não assistiram, para irem para esse canal, porque eu tenho um outro trabalho também lá do projeto Famílias em Ação, e agora a gente vai separar um pouco as coisas, né? Então aqui dentro desse canal eu vou falar única e exclusivamente do tratamento para o álcool e para a droga sem a internação, por conta do resultado que a gente vem tendo aí nesses últimos 4 anos. Então a gente terminou esse processo de treinamento, a gente ajustou, e agora a gente vai colocar em prática e oferecer esse trabalho, né? Então eu vou trabalhar única e exclusivamente com isso. Eu estou montando uma equipe de terapeuta que vai fazer parte da clínica,
Então, essas pessoas que vão trabalhar comigo, todas elas vão ser supervisionadas por mim semanalmente, né? Então, eu conto com a sua ajuda para divulgar esse trabalho, para divulgar essa nova oportunidade, essa nova abordagem, para aquelas pessoas que não querem, que querem parar de usar droga, mas não querem o processo de internação, né? Então, eu vou começar a divulgar os resultados. Você sabe da dificuldade que tem pessoas que não querem quebrar o sigilo e tal, mas quando a gente começar a fazer o trabalho, eu tenho certeza que muitas pessoas vão vir aqui, vão falar do seu resultado, vão dar o seu testemunho aqui, porque são pessoas que já passaram pelo projeto. Então, eu não estou aqui falando de uma coisa que ainda não foi testada. Certo? Então, eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado. E a gente se vê ainda na próxima semana. Hoje é sábado. Na segunda-feira eu vou fazer uma outra live e aí eu já vou divulgar lá no meu Facebook da mesma forma que foi feito hoje. Certo? Então, se inscreva lá no canal Saúde Mental Extrema e agora o nosso canal de comunicação vai ser por aqui. Forte abraço e até a próxima e se cuide.